que já estamos percebendo a presença gloriosa dele aqui, amém? Como o nosso pastor sempre fala, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, mas a glória de Deus está nesse lugar. E o louvor do Senhor, o louvor que nós entoamos ao Senhor, abriu os céus. E Deus está agindo e vai continuar fazendo isso em cada coração aqui. Eu creio que você não sairá da mesma forma. Eu creio que você será ainda mais tocado pelo poder dEle, transformado pela palavra dEle, em nome de Jesus. Diz assim para nós: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Amém? Irmãos, esse contexto aqui é o registro do ministério do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, nós sabemos disso. E nós vemos aqui que Deus estava levantando os seus fiéis, os seus servos fiéis, em um cenário, em um contexto de grande instabilidade espiritual que Israel estava vivendo. Havia muita idolatria, havia muita inconstância, havia muita instabilidade, mas Deus continuava levantando os seus servos, os seus profetas, os seus fiéis, como Ele faz nos dias de hoje com a minha vida, com a sua vida, porque também vivemos em um cenário de grande instabilidade espiritual, de grande idolatria, e Deus permanece levantando os seus para cumprir a sua obra, para realizar a sua vontade, para operar os seus milagres. E dentro então do ministério do profeta Eliseu, nós vemos a história dessa mulher, a mulher de Sunem, a sunamita. Nós não sabemos o nome dela, não tem registrado na palavra do Senhor qual é o nome dessa mulher, mas sabemos que ela é dessa região de Sunem e por isso ela fica conhecida assim, como a mulher sunamita. E essa mulher, apesar dela não ter falado nada sobre isso, ela tinha um desejo no coração dela, que era de ter um filho. O profeta, ele fica sabendo disso, então ele está lá no seu quarto, ele tem um espaço dentro da casa daquela mulher, e ele é usado por Deus para que o milagre do filho chegasse na vida dela. Ela então tem esse filho. Mais para frente da história, se você continuar lendo lá na sua casa, você vai ver que repetidamente esse filho morre. E Eliseu é usado por Deus para ressuscitar o menino. E esse talvez seja o auge do ministério do profeta Eliseu. Meu Deus, é uma história real, é uma história verídica, é uma história que aconteceu com essa mulher, mas que continua acontecendo nos nossos dias, porque o nosso Deus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, ele tem todo o poder para ressuscitar mortos, para fazer da estéril filhos, para operar milagres. Ele é o mesmo Deus. E quando às vezes a gente lê histórias assim, a gente acha que é algo distante, mas meus irmãos, se ele é o mesmo, ele pode fazer isso hoje na sua vida, na minha vida. Amém? Você crê nisso? E sabe, irmãos, nós aprendemos algumas lições com essa mulher. E eu poderia aqui ficar muitas horas falando de inúmeras lições, mas eu separei 3 para essa manhã. E a primeira que eu quero destacar aqui é que preparar um lugar para Deus é viver além da superficialidade.
ela vai dizer: façamos um pequeno quarto no terraço. Aquele homem, ele passava por ali e ele já era alimentado por essa mulher e pela família dela. Ela é uma mulher de discernimento, ela entende que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela insistia com ele para que ele se alimentasse na casa dela. Então, refeições ele tinha, água ele tinha, para ele continuar ali a sua caminhada, a sua trajetória. Mas ela decide fazer algo mais profundo, algo mais custoso, algo que demandou dela tempo, energia, dinheiro, conforto, e ela abriu um espaço na casa dela. Ela construiu no terraço um quarto para esse homem. Ela foi além da superficialidade. E esse quarto, ele representa um altar de adoração. Porque acomodar um profeta é a mesma coisa que acomodar o próprio Deus. Os profetas representavam a Deus. Eles eram a representação de Deus. Aquilo que Deus queria comunicar, Ele falava por meio dos seus profetas. Então, quando ela faz isso, ela está dizendo: dentro da minha casa, eu decido levantar um altar de adoração a Deus. Eu decido abrir espaço para o meu Deus, por meio da vida deste santo homem de Deus. Então, ali naquele quarto tinha uma cama, que pode simbolizar para nós o descanso na presença de Deus. E que lugar difícil é esse para nós entrarmos. Às vezes a gente fala assim: eu vou descansar em Deus, mas de verdade nós temos dificuldade de descansar em Deus. De verdade, irmãos, no nosso dia a dia nós temos muita dificuldade de nos aquietar e saber que Ele é Deus e deixar Ele fazer o trabalho dEle, a parte dEle, o que lhe cabe, o impossível, o sobrenatural. Nós saímos fazendo, controlando, indo na nossa força muitas vezes. Quem é pai e mãe aqui sabe que às vezes precisa lembrar os filhos de que eles são filhos, não é verdade? Lá em casa acontece isso às vezes. Eu vejo as meninas preocupadas com umas coisas assim. Eu acho que não vai dar tempo, mãe. Você precisa me buscar a tal hora, e daí me deixar na igreja 1h, porque eu tenho ensaio, e depois você me busca às 3, porque daí eu tenho que estudar para a prova, e eu tenho que comprar tal coisa. E eu vejo uma preocupação que a gente precisa lembrar que elas são filhas. E às vezes a gente para tudo e fala: ei, essa preocupação é minha, não é sua. Quem vai buscar, quem vai levar, quem vai cuidar do horário, sou eu. Você é filha, você só vai me seguindo. Você só entra no carro quando eu falar, você fica naquele lugar quando eu falar e pronto, não se preocupe. Não é o que cabe aos filhos esse tipo de preocupação. E como filhos de Deus, há preocupações que nós estamos levando e carregando, que Deus está nos dizendo: não era para você estar fazendo isso. Não lhe cabe essa preocupação. Você não precisa se preocupar com isso. Eu sou Deus. Então prepare uma cama. Prepare um lugar de descanso. Ontem mesmo eu estava um pouco ansiosa, assim, na hora de dormir. E aí me veio o versículo: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E aí eu orei e falei: Senhor, pode me dar tudo que o Senhor tiver, porque eu vou dormir. Irmãos, eu dormi a noite inteira, calmamente, recuperei todo o meu cansaço ali de ontem, porque tivemos uma festa maravilhosa aqui na igreja ontem, amém? Super divertida. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então durma, descanse, para que Ele possa te dar, para que Ele possa acrescentar na sua vida, para que Ele possa te abençoar. Naquele quarto também tinha uma cadeira, que é a representação da permanência. Não só descanse na presença, não só fique de vez em quando na presença, permaneça na presença. Amém? Permaneça nesse lugar, não saia desse lugar. Também tinha uma mesa, que é o lugar da comunhão, que é o lugar do relacionamento. E também tinha um candeeiro, que é a luz da palavra de Deus. Esses simbolismos que mostram para nós que essa mulher decidiu honrar ao Senhor, decidiu abrir espaço na sua casa para a presença do Senhor. E sabe, antes dela receber o milagre, ela fez isso. Ela sequer tinha falado o que ela queria, ela simplesmente decidiu ir mais profundo, fazer algo sacrificial, fazer algo custoso, nesse discernimento que ela tinha, e identificou: este homem é um santo homem de Deus. Todos os outros moradores daquela região não tiveram essa atitude, viram apenas talvez mais um homem comum,
mais um viajante, ela não. Ela observou atentamente, e aquilo que ela viu, ela se tornou responsável e fez algo com aquilo. Sabe, nós aprendemos aqui, eu quero trazer esse ensino também nessa manhã, dentro do que ela fez, que é a hospitalidade. Irmãos, nós precisamos, como povo de Deus, desenvolver a hospitalidade. É bíblico. Eu creio que essa é uma marca que também nos distingue, nos diferencia, nos separa do mundo. Porque há um sistema mundano, há aí uma ideologia, há um império das trevas dizendo para que a gente se feche. Há um estudo, há ensinos, há filosofias hoje que mostram para nós sobre portas fechadas. Proteja a sua individualidade, proteja o seu lugar secreto, proteja o seu lugar íntimo. Mas nesse excesso de proteção, nós estamos perdendo o dom, perdendo a graça da hospitalidade. E essa precisa ser uma marca do povo de Deus. Ser hospitaleiro, abrir espaço, porque quando, irmãos, nós convivemos com o Senhor, caminhamos com o Senhor, temos comunhão com Ele, quando abrimos espaço na nossa vida para a presença de Deus, Ele mesmo nos move a abrir espaço para as pessoas, a transbordar para os outros aquilo que estamos recebendo da parte dEle. Não tem como ter vida com Deus e isso não ser uma bênção para as pessoas. Quanto mais intimidade com Deus, mais eu vou abençoar, mais eu serei generoso. Eu tenho na minha memória algumas marcas ruins de pessoas que se diziam super espirituais. Talvez você tenha também. Aquelas pessoas que falavam muito, que eram muito espirituais, mas na prática, no convívio, não tinha amor. Não tinha amor, não tinha sorriso, não tinha abraço, não tinha gentileza, era dureza. Era como os fariseus eram, era no rigor da lei. E tudo isso vai marcando a nossa vida, mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele nos ensina que quanto mais estamos com Ele, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. E mais servos, mais humildes, mais amorosos, mais generosos, mais preocupados com o interesse do meu irmão, eu me torno. É assim, Deus vai nos polindo, Deus vai nos lapidando, e você pode dizer, ai, não é do meu temperamento receber pessoas, mas é da vontade do Senhor. Ele trata o teu temperamento, Ele te ajuda nas tuas dificuldades. Pode não ser do teu temperamento, mas é do caráter do Senhor, que sejamos hospitaleiros. Sabe, esses dias eu vi uma postagem nas redes sociais dizendo assim, a melhor hora da visita é a hora que a visita vai embora. E as pessoas rindo. E é isso, eu também dei risada na hora que eu li, sabe, irmãos? Mas a gente não pode deixar que essas mentiras entrem no nosso coração como povo de Deus. Nós precisamos levantar a bandeira da resistência nesse sentido. E abrirmos mesmo espaço na nossa vida. Que sejamos o lugar de acolhimento, que sejamos o lugar onde as pessoas vão encontrar esse descanso, vão encontrar uma resposta. Sabe, talvez você pode olhar aí para o seu irmão do seu lado, dar uma olhadinha aí para ele. Você pode pensar assim, nunca fui na sua casa, irmão. Nunca te visitei. Pode me convidar. Talvez a maioria de nós aqui não visitamos uns aos outros ainda. Mas eu sei que no seu coração, você sabe que o dia que você precisasse, é aqui dentro da igreja, que você ia encontrar uma casa, um pouso, uma mesa, uma refeição. Você pode olhar para o seu irmão e falar, realmente eu nunca fui na sua casa, mas eu sei que se eu te ligar, eu posso ir. Não é assim? Realmente eu nunca fui na sua casa, mas se um tsunami acontecer e eu precisar de pouso, é na sua casa que eu vou. É assim, irmãos. Essa é a nossa marca, nós somos o povo de Deus. Sabe, nós precisamos cuidar, sim, tenham cuidado com a nossa individualidade, mas não exceder nesse zelo, porque nós precisamos continuar fazendo discípulos. E discípulos se faz na caminhada, na comunhão, na convivência, no dia a dia.
Aleluia, irmãos. Sabe, no Antigo Testamento, a hospitalidade, ela era uma atitude de honra. Era uma honra receber alguém em casa, e era uma honra para a pessoa que ia na casa de outra pessoa. No Novo Testamento, nós vemos a hospitalidade como uma orientação para toda a igreja. Olha o que Paulo vai dizer para nós em Romanos 12:13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pedro vai reforçar isso lá em 1 Pedro 4:9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Nós vemos o autor de Hebreus dizendo, talvez um dos textos mais lindos sobre isso: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Meu Deus, olha que poderoso. Timóteo e Tito vão dizer para nós que é uma orientação e uma ordem para os líderes. Para liderar, tem como requisito ser hospitaleiros. Presbíteros precisam ser hospitaleiros. Eu tive a graça, irmãos, de crescer num lar assim. E eu estava esses dias conversando com os meus pais, eles foram lá em casa, e a gente estava lembrando de quantas pessoas dormiram lá em casa, ficaram semanas na nossa casa. Meus pais, eles não são pastores, mas eles sempre foram envolvidos com a obra do Senhor, sempre cuidaram, lideraram, sempre foram envolvidos, e a minha casa era cheia de gente. Eu lembro de missionários, eu lembro de pastores que a gente nem conhecia, eu lembro de pessoas. Uma vez uma jovem bateu lá em casa, e a gente atendeu, eu era criança, ela falou assim: ai, é que eu estava passando aqui na rua, e eu pensei, está muito frio aqui fora, se eu entrar, eu vou ter um chocolate quente para tomar, porque a Isolde vai fazer para mim. E a minha memória daquela jovem sentada no sofá da minha mãe aquecendo ela, dando cobertinha e dando chocolate quente para ela. Outro dia um pastor se hospedou na casa dos meus pais também, porque um outro pastor pediu, e aí a zeladora da igreja faleceu. E o meu pai falou assim: meu Deus, naquela época, né, sem telefone, sem poder ligar facilmente ali, meu pai falou: eu vou atrás desse pastor que eu estou hospedando, porque ele foi nas lojas orar. E meu pai foi de loja em loja na cidade achar o pastor para que ele voltasse e fizesse o velório da zeladora da igreja. Então são registros, são marcas que me formaram. Eu posso dizer hoje que eu sou fruto de tudo isso que eu cresci vendo os meus pais fazerem, sem receber nada em troca. Nada financeiro, talvez, mas recebendo muito do céu, recebendo muita bênção, recebendo muito refrigério, porque quantas são as vezes, meus irmãos, que numa visita na nossa casa, ou nós na casa de alguém, que nós não somos consolados, que nós não somos encorajados. Quantas vezes a gente está lá pensando em desistir, mas a gente fala isso para a pessoa que vai desistir nada. Ei, levanta, vamos, você não vai desistir coisa nenhuma. Deus tem algo para a sua vida, Deus vai te usar muito. É verdade, eu não vou desistir. Aí a gente está lá choroso, desanimado, e a pessoa está alegre. Então ela nos contagia com essa alegria. Irmãos, isso só acontece no compartilhar vida. Isso só acontece quando nós somos hospitaleiros. E talvez você esteja pensando aí: ah, mas eu nem tenho uma casa com espaço. Ah, mas eu nem tenho, assim, como fazer isso. Na minha casa não tem quartos, eu moro com outra pessoa. Mas antes da hospitalidade ser sobre um espaço físico, ela é algo do nosso coração. Porque nós podemos ser hospitaleiros fora da nossa casa. Podemos ser hospitaleiros na igreja, com os novos que estão chegando, e a gente diz: olha, essa aqui é minha casa. Aqui é minha casa espiritual. Se sinta bem aqui, eu vou achar um lugar para você. Eu vou te acolher. Você já conhece os pastores? Você já está em célula? Talvez na sua célula não é a sua casa, você não é o líder, mas você pode ser hospitaleiro lá e deve ser. Ei, vem aqui comigo, você chegou agora, eu vou te ajudar. Deixa eu te apresentar as pessoas. Deixa eu conversar com você, conhecer a tua história. Vamos marcar um café essa semana? Quem fez isso na palavra, irmãos, ao meu ver e que vem à minha mente, é a mulher pecadora que Lucas 7 vai registrar. Simão, ele recebe Jesus na sua casa, mas ele é um fariseu. O que ele queria? Ser visto com Jesus. Simão não queria honrar Jesus, tanto é que ele não honra. Era costume na época, quando uma visita chegava, pela região ser de areia, de terra, que se lavasse os pés da visita.
que enxugasse os pés da visita. Era honra, era uma atitude de receber, igual você pôr o tapete na sua casa ali para a pessoa limpar o pé. Era comum. Simão não faz isso. Jesus simplesmente entra na casa dele, não tem essa atitude de honra da parte de Simão, ele não lava os pés de Jesus, e aí a mulher pecadora que não está na casa dela, mas fica sabendo que Jesus está lá, ela corre para aquela casa. E o que ela faz? Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, e irmãos, é bastante lágrima, né? Para lavar pés empoeirados. Ela seca os pés de Jesus com cabelos, ela perfuma os pés de Jesus. Ou seja, não era a casa dela. Ela não podia sair abrindo os armários, deixa eu achar uma bacia, deixa eu achar uma toalha, mas ela tinha ela própria. Ela, como adoradora, já era suficiente para dizer: eu serei hospitaleira em uma casa que não é minha, mas o meu Senhor está aqui, então eu serei hospitaleira. Eu vou honrar o meu mestre. E Jesus, ele exalta essa atitude dessa mulher pecadora, ele vai dizer para Simão: eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Irmãos, ela foi hospitaleira em uma casa que não era dela, ou seja, nós também podemos ser. Eu creio que o Senhor está nos despertando para ter esse espírito, essa atitude, esse comportamento como filhos de Deus que são semelhantes a Jesus. Aonde quer que estivermos, irmãos, que sejamos fiéis naquilo que temos. Que sejamos fiéis no pouco, que para nós é pouco, mas é suficiente para o Senhor nos usar. Porque a generosidade, ela abre os céus sobre a nossa vida. Sabe, antes dela receber o milagre, ela foi generosa. Antes dela receber a recompensa, ela abriu espaço no seu coração. Então, prepare o lugar para Deus. Prepare a cama para ser ali a representação da presença do Senhor na sua vida. Uma mesa para comunhão, uma cadeira para você lembrar de permanecer. E a luz da palavra do Senhor todos os dias na sua vida. E assim, o Senhor te habilitará para ser uma bênção para as pessoas. Não será na tua força. Não será como você pode olhar e pensar: não consigo, não é do meu perfil, não fui criado para fazer isso, mas é na força do Espírito Santo de Deus que nos ajuda em todas as coisas. Amém. E eu quero compartilhar a segunda lição que eu vejo nesse texto, é que quem serve sem interesse descobre que Deus conhece as suas necessidades. Quem serve sem buscar nada em troca, percebe e descobre que Deus conhece as suas necessidades. Nós lemos ali que Eliseu, ele fica muito impactado com essa atitude da mulher de construir um quarto para ele. Então ele manda que o profeta vá perguntar para ela o que ela precisa, do que ela está precisando, porque ele quer fazer, ele quer retribuir, ele quer colocar ali na vida dela, como homem de Deus, com autoridade, ele tinha poder para isso. Ele quer retribuir a atitude dessa mulher. Mas e aí nós vemos que ela dá uma resposta muito curiosa, porque ela vai dizer: eu habito no meio do meu povo. Isso quer dizer que ela estava satisfeita. Veja, ela foi perguntada: o que você precisa? Ela poderia ali falar: eu quero um filho, eu não tenho filhos, meu marido é idoso, é disso que eu preciso. Ela não fala, ela diz: eu estou satisfeita, eu estou no meio do meu povo, eu conheço todo mundo, eles me conhecem, vai tudo bem comigo, eu não preciso de nada. Mas há uma insistência, sabe? Há uma insistência e Eliseu manda chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta, e mesmo, meus irmãos, que ela não tenha falado nada, aquele profeta vai profetizar na vida dela. Vai dizer para ela sobre uma promessa do Senhor. E ele disse, versículo 16: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Ela não reagiu com entusiasmo. Ela não ficou eufórica.
E aqui nós vemos sinais de uma mulher que já tinha sido muito desiludida. Ela era rica, a Bíblia diz isso, e eu penso que muitos falsos profetas tinham ido até a sua casa profetizar falsas profecias e promessas em troca de uma ofertinha de amor. Eu penso que muitas pessoas já tinham dito para ela: você vai engravidar, você vai ter um filho. Ano que vem você vai estar com um filho nos braços. Mês que vem você vai estar grávida. Quantas foram as desilusões para que nesse ponto, ela sabendo que ele era um santo homem de Deus, ainda assim ela não reagiu com entusiasmo. Irmãos, há pessoas assim na igreja. Não é falta de amor a Deus. Não é falta de devoção. Não é falta de entrega. É só uma dor na alma. É só uma desesperança. Há pessoas servindo com alegria. Há pessoas liderando com alegria. Mas que no seu coração escondem uma dor. Escondem uma falta de esperança. Já ouviram tantas coisas e não acreditam mais que vai acontecer. Não porque Deus não é poderoso, mas porque acham que não é para elas. Acham que não vai acontecer. Essa era a mulher sunamita. Ela praticamente diz: por favor, não desperte algo em mim que eu já aprendi a enterrar. Não desperte algo em mim que eu já aprendi a viver sem. Eu estou bem, eu estou satisfeita. Talvez seja a sua história. Mas Deus vê o oculto do coração. Jesus vai dizer lá em Mateus, para que nós não sejamos como os hipócritas, que oram só para pedir. Porque o Deus que está nos céus, o nosso Pai, Ele sabe daquilo que precisamos antes de pedirmos. Jesus ensina isso quando Ele está falando sobre oração. Ele está dizendo: a vida de oração é muito mais do que pedir coisas, porque Deus já sabe o que vocês precisam, porque Deus vê o coração. A vida de oração, ela é um relacionamento, ela é uma entrega, ela é comunhão. Deus já sabe o que vocês precisam. E sobre esse olhar para o coração, sobre esse Deus que conhece, eu me lembro, irmãos, da história de Agar. Agar, ela foi a serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão. E Sara e Abraão tinham uma promessa de que eles iriam gerar filhos. Você lembra dessa história? Só que para Sara, para Abraão, humanamente falando, a promessa estava demorando. E então Sara coloca ali Agar como a mulher de Abraão temporariamente, para que ela gerasse um filho e desse continuidade ali à sua descendência. E isso acontece. Mas quando isso acontece, irmãos, isso desperta a fúria de Sara, isso gera ali rivalidade dentro daquele convívio familiar. E Sara maltrata Agar, então Agar foge para o deserto. E ela está lá no deserto triste, desesperada. Ela está ali desiludida, ela está ali ferida com as palavras que ela tinha ouvido. E aí o anjo com A maiúsculo do Senhor, ou seja, uma teofania, e é a primeira vez que um anjo do Senhor com A maiúsculo, a teofania aparece na Bíblia, na vida de Agar no deserto. Aparece para ela o anjo do Senhor e a consola e a acalma e declara palavras de bênção sobre o filho dela, sobre Ismael, dizendo que ele também inauguraria ali uma geração, que ele também seria um homem importante. Agar é consolada pelo próprio Deus no deserto, sem que ela tenha falado nada da sua dor, porque Deus vê o coração. E ali naquele lugar, ela vai chamar Deus de El Roi. Também é a primeira vez que esse termo aparece, que significa Deus é o Deus que me vê. Sabe, nesse encontro, nesse lugar de adoração, nesse memorial de fé que Agar vive, ela dá um nome para Deus. Na história dela, Ele é o Deus que vê. Sabe, talvez na sua história você possa fazer uma retrospectiva e pensar: na minha vida, Ele é o Deus provedor. Quantas foram as vezes que no deserto da minha vida eu achei que ia faltar, mas Deus veio com a provisão. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus restaurador. Irmãos, nós podemos, como Agar, chamar Deus de nome, chamar Deus daquilo que Ele é na nossa vida. Ele é o Deus que vê, Ele é o El Roi.
Ele continua vendo o seu coração, o meu coração. Num segundo deserto da vida dessa mulher, quando Isaac já tinha nascido, ela e Ismael então são expulsos da casa. E ela recebe um pouquinho de água e um pouquinho de pão. E quando o pão acaba e a água está no final, ela se desespera. Nós vamos morrer nesse deserto, eu e o menino. Ela coloca Ismael embaixo de uma árvore e ela se afasta porque ela não queria ver o menino morrendo. E mais uma vez, Deus do céu vê a dor daquela mulher. Deus ouve o choro daquele menino. E Ele vem, consola ela, mas Ele abre os olhos dela para que ela visse logo do seu lado um poço de água. Deus não é um Deus que vê passivamente a nossa dor. Deus vê, mas Deus intervém. Deus vê, mas Deus abre a porta do milagre. Deus vê, mas Deus é o socorro. Deus vê, mas Ele promove o escape, o livramento na minha vida e na sua. Deus não viu apenas ela ali sofrendo e o seu filho chorando e quase morrendo de sede e falecendo. Deus viu, Deus ouviu e Deus mostrou: aqui tem água, vocês não vão morrer no deserto. Aleluia, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus, que faz isso na nossa história também. Sabe, é tão poderoso nós vermos, porque não servimos a um Deus indiferente, não servimos a um Deus que parou de trabalhar, não servimos a um Deus que é uma pedra, uma estátua. Ele é um Deus que se move, um Deus que vem, um Deus que se apresenta. Um Deus que vê as nossas necessidades. A sunamita, ela foi encontrada na sua casa. Era uma mulher rica, tinha conforto, mas tinha uma dor. Ela foi encontrada na sua casa. Agar foi encontrada no deserto, não tinha recursos, morava de favores. O mesmo Deus se movendo em duas histórias tão diferentes. O mesmo Deus que diz: eu não faço acepção de pessoas. Eu não olho para o rico só. Eu não olho para o pobre só. Eu não olho para o que está favorecido. Eu não olho para o que tem emprego. Eu não olho só para o que tem emprego. Eu não olho só para o que está desempregado. Eu vejo todos. Os meus olhos estão sobre toda a face da terra. Esse é o nosso Deus. Você pode se sentir muito desfavorecido, Deus te vê. Você pode se sentir muito esquecido, Deus te vê. Você pode se sentir muito abençoado, privilegiado. Eu não tenho falta de nada. Eu estou bem como eu estou bem com os meus irmãos. Minha vida vai tão bem. Deus vê a sua dor. Deus vê, irmãos, e essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Por fim, no terceiro ponto, aquilo que aprendemos com esse texto, com essa história. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Deus é fiel. Olha o que o texto diz para nós no verso 17. Mas a mulher engravidou, e no ano seguinte, por aquele mesmo tempo, deu à luz a um filho, como Eliseu lhe dissera. Eu queria que você dissesse isso para você gravar, que você dissesse isso para a pessoa que está do seu lado. Como Eliseu lhe dissera. Como Eliseu, não foi quase parecido, não foi assim, próximo àquilo que Eliseu lhe dissera. Não foi assim, mais ou menos como o profeta disse. Foi exatamente como o profeta disse. Porque a palavra de Deus, ela não se cumpre pela metade. Ela se cumpre fielmente. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E Ele cumprirá, porque tem promessa sobre a sua vida e a minha. Deus ainda cumpre as suas promessas. Essa expressão mostra isso para nós. Não foi quase, não foi um pouco diferente, não foi quase igual, foi exatamente como Deus prometeu. Porque a Bíblia diz para nós: todas quantas forem as promessas de Deus, todas terão em Cristo o sim e se cumprirão. Irmãos, nós oscilamos, não é verdade? Nós mudamos de ideia. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me lembrou de algumas orações que eu fiz no calor da emoção, pedindo coisas para Deus, que eu só agradeço por Deus não ter me respondido.
Porque Deus não oscila, Deus não muda, mas nós, quantas orações nós fizemos que hoje a gente fala, obrigada, Senhor, porque o Senhor não me atendeu. Obrigada porque foi no calor da emoção que eu te pedi isso. Ai, Senhor, obrigada porque o Senhor não me atendeu. O Senhor ouviu, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e não me atendeu porque nós oscilamos, porque nós mudamos. Hoje queremos uma coisa. Hoje nós lutamos por algo. Amanhã, nem faz mais sentido? Nem faz mais sentido isso. Deixa para lá, nem vou pedir mais isso. Mas Deus não, irmãos. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Deus cumpre fielmente. Josué, ele vai dizer para nós, no capítulo 23, verso 14. Agora estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Josué não está falando de uma. Josué está no final da sua vida aqui, nessa declaração. Quando ele declara isso ao povo, ele está no final da sua vida. E ele está dizendo assim, olhando para toda a minha vida, olhando para toda a minha caminhada, eu vejo que nenhuma das boas promessas de Deus deixou de se cumprir. Eu creio que essa será a nossa retrospectiva de vida. Quando a gente estiver lá no finalzinho da nossa vida, ou quando Jesus estiver voltando e a gente ouvir a trombeta, a gente vai ter um flash de uma retrospectiva e a gente vai ver, Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu, irmãos. Nenhuma das boas promessas deixará de se cumprir. Salomão reforça isso também, 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, não falhou nenhuma de todas as suas boas promessas. Não falhou e não falhará. Deus não falhou a sua promessa na vida de Zacarias e Isabel. Deus disse que eles teriam um filho. Deus escolheu o nome do filho, vai ser João. E João significa agraciado por Deus, aquele que iria apontar o tempo da graça que viria por meio de Jesus. Isso que significava João. E nós sabemos que Zacarias e Isabel geram um filho. Nasce João, e ele é a voz do que clama no deserto, ele é aquele que anuncia a vinda de Jesus, se cumpre perfeitamente conforme Deus tinha falado para aquele casal, idoso já, sem esperança já, dizendo talvez como essa mulher sunamita, não desperte em nós aquilo que nós já aprendemos a conviver sem, não mexa nessa dor, mas Deus, quando fala, Ele cumpre, e assim acontece. Nós vemos na vida de Maria, a mãe de Jesus, o apontamento do Antigo Testamento, os profetas anunciando que viria daquela mulher, que viria de Belém, e acontece conforme a palavra do Senhor, usando a vida dos profetas. O derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, irmãos, esse apontamento também desde o Antigo Testamento, que haveria um dia em que desceria do céu o Espírito Santo de Deus e todos seriam cheios, esse dia do Pentecostes. E acontece exatamente conforme as profecias anunciavam. Nós vemos a conversão de Saulo de Tarso. Jesus diz para ele, eu farei de ti um instrumento que vai anunciar as boas novas aos gentios. E quem se torna Saulo? Paulo, grande pregador, o apóstolo que funda igrejas, que anuncia, o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Exatamente conforme a promessa do Senhor acontece na vida dele. Veja, irmãos, homens e mulheres de gerações diferentes, de épocas diferentes, vivendo uma mesma realidade. As boas promessas de Deus se cumpriram, todas elas. Mas eu quero dizer que tem promessa para mim e para você. A Bíblia está cheia de promessas. Nós temos a promessa de que Jesus voltará, amém? Isso vai acontecer, essa promessa vai se cumprir. Nós temos a promessa de novos céus e nova terra, tudo se fazendo novo. Nós temos a promessa de que Deus nunca nos abandonará. A promessa de que teremos vitória sobre a morte, de que teremos vitória e força diante das tentações e das adversidades. Promessa de que Deus completa a obra que Ele começa.
promessa de sabedoria a quem pede ao Senhor, de força sobre cada dia, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós temos a promessa de vitória sobre o pecado, nós temos a promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus. Meu Deus, meus irmãos, nós temos promessa. E todas elas se cumprirão na nossa vida. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, amém? Creia nisso, o Senhor cumprirá todas as suas boas promessas na sua vida. Mas sabe, entre a palavra liberada do Senhor e o tempo do cumprimento, nós sabemos que há um espaço para nós vivermos em obediência. Não é fácil esperarmos diante do Senhor quando nós não vemos acontecendo. Eu sei que eu tenho promessa, eu sei o que a Bíblia diz, eu creio, mas cadê? Eu não vejo. Eu acho lindo, irmãos, que Deus se retrata na palavra como um agricultor. A Bíblia diz para nós, Jesus vai dizer isso, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Tiago usa essa mesma expressão dizendo assim, ó, sejam pacientes, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita. Sejam pacientes. O agricultor, que é o nosso Deus, ele sabe trabalhar na terra. Ele sabe ali trabalhar no espaço do tempo entre a palavra liberada e o cumprimento dela, mas nós precisamos esperar com paciência. Toda a minha família, toda a minha parentela é de agricultores. Toda a minha família, irmãos, tem ninguém que não mexa com terra. E eu cresci também vendo esse cenário. Eu cresci vendo eles 2 vezes por ano fazendo a colheita. Era tanto trabalho. Tinha lá que plantar primeiro, preparar a terra e depois orar, porque minha família sempre orou muito, Senhor, nós precisamos de chuva nesse período, precisamos de sol nesse período. Se chover pedra, acaba toda a plantação e é o sustento de um semestre. Então, tudo precisava ali caminhar certinho e contar com essa graça de Deus. Eu muitas vezes em casa queria pedir para Deus assim, ai Deus, não faz chover não, porque eu queria jogar bola. E aí eu lembrava da minha família, eu falei, não, mas se eles precisarem de chuva lá, dá chuva, pode chover. Porque o que é jogar bola perto de uma colheita? É muito mais importante, Senhor, atende eles lá, deixa eu aqui com a minha chuva. Então, tudo precisava cooperar, mas meus irmãos, tinha o dia da festa da colheita. Parava a cidade, para até hoje. Todos os vizinhos, todos os agricultores iam lá com aqueles maquinários enormes. E eu lembro da nossa alegria de ir lá preparar o lanche para eles, acordar de madrugada, levar sanduíche, levar refeição no meio da roça. E ali tinha a festa da colheita. E eles levavam os primeiros frutos do que colhiam para a igreja. Era o dízimo deles. E era uma festa, uma celebração. Isso acontece até hoje. E eu creio, irmãos, que é assim quando Deus diz, eu sou o agricultor. Ele está dizendo para nós, haverá o dia da festa da colheita. Haverá o dia na sua vida, meu filho, que você vai celebrar. Haverá o dia que você vai ver que valeu a pena ter semeado, que valeu a pena ter insistido, que valeu a pena ter preparado a terra, ter esperado, ter orado, ter me buscado. Porque haverá uma festa de grande colheita para aqueles que esperam pacientemente o agricultor fazer o seu trabalho. Ele é o Deus perfeito, que trabalha na terra do nosso coração, que trabalha na nossa alma. Sabe, nós aprendemos com essa mulher que vale a pena esperar. Talvez você esteja nessa fase da sua vida esperando o milagre chegar nas suas mãos. Prepare um lugar para Deus. Abre espaço na sua vida para Ele ser Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele tirar o que precisa. Deixa Ele te purificar, te santificar. Alinhar o teu coração. Alinhar os teus objetivos de vida. Sabe, mudar planos. Deixa o agricultor trabalhar. Não se relacione com Deus em troca de algo. Se relacione por honra, por devoção, por entrega. Porque você decide abrir espaço na sua casa, na sua vida, para esse Deus maravilhoso.
Mas também abre espaço para as pessoas, deixa Deus te usar. Sê tu uma bênção, a palavra vai dizer, uma ordem, sê tu uma bênção. Vai e seja uma bênção. Aonde você colocar os teus pés, como nós cantamos, seja para a direita, seja para a esquerda, sê tu uma bênção. Abençoe pessoas, acolha pessoas. Que todo egoísmo seja destronado nos nossos dias. Que todo individualismo, meus irmãos, não somos pessoas que se preocupam só com os próprios interesses, não. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, por isso eu quero fazer a vontade dEle. Amar e servir pessoas, resgatar pessoas. Talvez você esteja aí num período de espera desse milagre. Talvez você esteja num período de espera do cumprimento da promessa que você recebeu do Senhor. Eu quero te convidar a se posicionar nessa manhã diante desses convites e desses ensinos da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a pensar que agora somos nós que podemos, como essa mulher, dizer: eu honro a Ti, Deus. Eu espero pela minha promessa, mesmo que eu não tenha nem pedido mais, porque a dor foi muito grande. Mesmo assim, eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. Mesmo assim, eu creio que aquele marido que está desviado pode voltar, que aquele filho que está longe pode voltar, que o meu trabalho pode mudar, que a minha vida financeira pode mudar, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor vê a minha dor no deserto da minha vida, aonde quer que eu esteja, antes de eu pedir, sem sequer eu ter falado palavra alguma, o Senhor conhece o meu coração. Queria te convidar a se colocar em pé, e se você quer se posicionar, se você entende, meus irmãos, que como a palavra diz, se somos infiéis, mesmo assim Deus permanece fiel. Se você entende que algo nessa palavra tocou o teu coração e você quer se posicionar diferente a partir de agora. Você quer abrir espaço para Deus. Você quer ser mais hospitaleiro. Você já é, mas você quer ser mais. Quer servir melhor. Quer ser mais generoso. Você está esperando o cumprimento de uma promessa na sua vida. Esse é você. Sou eu tenho uma promessa, mas está demorando. Senhor, quando isso vai acontecer? Parece que todo mundo é abençoado. Quando isso vai acontecer na minha história? Se você quer descansar nesse lugar da presença e confiar que Deus está trabalhando, que Deus é agricultor e Ele está trabalhando, e haverá o dia da colheita. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e colocar o seu coração no altar do Senhor, fazendo a sua entrega pessoal. Senhor, a minha casa será casa de bênção. Senhor, as minhas mãos serão generosas. Senhor, eu serei hospitaleiro aonde quer que eu for, aonde quer que eu vá. Senhor, eu vou esperar confiando em Ti, pelo cumprimento da Tua promessa na minha vida, porque eu sei que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir, e Ele cumprirá na minha vida. Você quer entregar algo a Ele, você quer alinhar o teu coração. Talvez o que te impede, irmãos, de ser mais generoso, de ser mais hospitaleiro, seja uma dor que você carrega. Há algo aí que você pensa que Deus não vê. Ele vê. Ele te encontra. Não segure mais, entregue a Ele. O Deus da cura está nesse lugar. O Deus da restauração. Nós vamos louvá-lo enquanto você se derrama aí na presença do Senhor. Entregue a Ele. Ele te vê nesse altar. Que seja aqui um altar de adoração. Que seja um memorial de fé na sua vida. Que você entenda que assim como aquele quarto teve a sua representação, hoje a sua entrega. É isso, Deus, eu te honro. Eu abro espaço para o Senhor na minha história. E se Deus te tocou de alguma forma, você pode se mover como um ato de entrega ao Senhor, no nome de Jesus.